Glória a Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Vamos orar para nós dar início aqui. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos aguardando aqui a chegada do pastor José Barba. Vai estar aqui. Vamos orando. Vamos começando aqui. Enquanto daqui a pouco ele chega aí. Senhor, meu Deus, meu Pai, na Tua presença nós colocamos, Senhor. Pai querido, queremos agradecer ao Senhor por esta rica oportunidade que o Senhor nos deu de poder estar aqui, meu Pai, reunida na Tua presença, ó Pai. Deus, vem tomar a frente, a direção, operando, Pai querido, no nosso meio. Porque se o Senhor operar, meu Deus, quem poderá impedir, ó Pai? Deus querido, Deus amado, é na autoridade do nome de Jesus. Não é no meu nome que eu estou pedindo, mas é no seu. Alcança neste momento a nossa vida. Ó Deus, visita, Pai querido, essa cidade, meu Pai. Deus querido, vai tocando os corações, na mente deste povo, meu Deus. Que esse povo venha ter, ó Pai querido, o compromisso de aceitar a Ti como Salvador. Porque estamos, ó Deus querido, caminhando os últimos dias finais na face da terra. Oh Deus, vem dar força, Pai. Vem dar graça para nós lutar. Que nós venha lutar e vencer na batalha, Pai. Confirma, Pai querido, uma grande vitória. Tudo aquilo, Deus querido, que temos apresentado, Senhor, Pai. Entra, Pai querido, com a providência e da vitória. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos estar louvando o Senhor com o hino de número 350. Deus de vitória, aleluia. Glória a Deus. Tens tu lida a história da dura cruz, na qual Jesus morreu, desfazendo as trevas, raiou a luz, manando sangue seu. Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz, o grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Tens tu lido que Cristo não se queixou no leito em grande dor, mas ao Pai o perdão ainda suplicou para o povo pecador. Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz, o grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Tens tu lido que Cristo salvou por fim, na cruz um malfeitor, que sofrendo na cruz e rogou de mim. Oh, lembra-te, Senhor. Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz, o grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Oh, aleluia. Tens tu lido que Cristo exclamou na cruz, eis consumado está. Foi por mim, foi por ti que morreu Jesus, aceita Cristo já. Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na
na cruz, o grande amor do Salvador morrendo na cruz por mim. Oh, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A evangelista Chide faz a leitura aqui para nós. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Onde está fazendo a leitura, onde está intitulada a nossa campanha, Deuteronômio 28. Serás que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito é o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás os entrais, e bendito serás os saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti, os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará bênçãos esteja contigo dos teus celeiros, e eis tudo o que fizeres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir. Amém? Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, acabamos, meu Deus, de ler a Tua palavra, meu Deus, onde está, Senhor, intitulado, ó Pai, a campanha, meu Deus. Pai querido, Pai amado, a campanha quebra as maldições, meu Deus, hoje, Senhor, o 6º dia desta campanha. Pai querido, Pai amado, o Senhor vai repreender, meu Pai, todo vaso, todo embaraço, meu Deus, toda obra, Pai, contrária, meu Deus, que daqui de desabalar a Tua igreja, Pai, que seja repreendida agora em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, eu entrego, Senhor, a vida de cada um presente nesta noite em tuas mãos, ó Pai. Aqueles também, Senhor, que estão vindo para a tua casa, ó Pai, toma nas tuas mãos, meu Deus. Aqueles também, Senhor, que não puderam estar aqui, o Senhor sabe o motivo, ó Pai. Visita, meu Deus, nesta noite, Pai. Pai querido, Pai amado, continua, Senhor, nos dando vitória, Pai. Continua sendo presente em nosso meio, Pai. Continua, Senhor, operando milagres, maravilhas e prodígios, ó Pai, falando, Senhor, na tua igreja, Pai. Pai querido, Pai amado, nós apresentamos tudo em suas mãos, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Eu agradeço a oportunidade e volto para a pastora presidência. Glória a Jesus. Vamos apresentar a missionária André que está com nós. Fica de pé, isso. Como a igreja vai dizer para a nossa querida missionária? Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Nos abençoe, Senhor, em nome de Jesus. A unção de Deus chegou aqui. A unção de Deus chegou aqui. Aonde Deus está, o mal tem que sair.
Deus de maravilha. A irmã Alice, a irmã Isabel disse que quer louvar o Senhor. Então vamos já aproveitando aqui, né? Enquanto está chegando, nós vamos já em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém. Aleluia, Jesus. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Meu Deus.
seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dando continuidade aqui em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia, Senhor. A unção de Deus chegou aqui. A unção de Deus chegou aqui. Aonde Deus está, o mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. A unção de Deus chegou aqui. A unção de Deus chegou aqui. Aonde Deus está, o mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Aonde Deus está, o mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. Aonde Deus está, o mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. Toque em mim, Senhor Jesus. Toque em mim. Toque em mim, Senhor Jesus. Toque em mim. Toca na minha alma, no meu pensamento, no meu coração. Toque em mim, Senhor Jesus. Toca na minha alma, no meu pensamento, no meu coração. Toque em mim, Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Missionária André estará louvando o Senhor com louvor. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus de maravilha, aleluia. Sim. Glória a Deus. Sim. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos continuar glorificando a Deus. Jesus está aqui. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu estava aí, eu saí. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos adorar o Senhor. Gostaria que eles colocar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem souber pode me ajudar. Meu Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.
bom. Oh, glória, Jesus é bom. Ele entrou na minha vida e mudou meu coração. Oh, glória, Jesus é bom. Oh, glória, Jesus é bom. Oh, glória, Jesus é bom. Ele entrou na minha vida e mudou meu coração. Oh, glória, Jesus é bom. Oh, glória, Jesus é bom. Eita maravilha. Oh, glória, Jesus é bom. Jesus é muito bom. Por isso estamos aqui adorando esse Jesus fiel. Esse Jesus que nós podemos dizer que até aqui Ele tem nos ajudado. Até aqui Ele tem nos fortalecido na batalha. Por isso nós estamos aqui. Amém? Eu quero passar aqui o microfone para o pastor para fazer a apresentação aqui. Amém? Seguir o culto. Glória a Deus. Você pode seguir o resto. Tá? Aleluia, graças a Deus. Eu quero, nessa oportunidade, cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Pela graça de Deus, nós estamos aqui louvando e glorificando o nome do Senhor, né? Santo é o nome do Senhor. Dou graças a Deus, eu agradeço a Deus porque deitei ontem, levantei hoje. Planejei, né? E Deus me deu graça. Estou aqui. E assim Deus fez com todos vocês. Louvado o nome do Senhor, né? Graças a Deus. Deitaram, outro dormir, levantou, trabalhou, porque Deus estendeu a sua mão e deu graça. Outros planejou e não conseguiu levantar hoje. A realidade é essa, né? Mas nós estamos aqui glorificando o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Eu quero nessa oportunidade, irmãos, apresentar aqui o grande amigo, pastor José Barba, que está aí com a sua caravana. Louvado o nome do Senhor, prometeu de estar aqui, está mesmo, né? Com a sua caravana aí, juntamente conosco, para louvar e glorificar o nome do Senhor. Coloca de pé aí, pastor José. Amém. Toda a sua equipe, obreiros, né? Eu creio, né, que está aí, como vamos dizer, os nossos amados. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Amém? Podeis assentar, que Deus continue abençoando vocês em nome do Senhor Jesus. Amém, irmão? Santo é o nome do Senhor. Então, foi me dar a oportunidade, né? E conduzir aqui o trabalho, então não podemos perder tempo, temos que obedecer, né? Louvado o nome do Senhor. E nós vamos então dando a oportunidade. Eu creio que este conjunto, né, louvado o nome do Senhor, né? Vai apresentar também para uma glória do nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós não podemos perder tempo, né? O tempo nosso é glorificar o nome do Senhor. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Eu quero dar aqui a oportunidade ao evangelista Fernando, em nome de Jesus. Louvado o nome do Senhor. Enquanto isso, pode louvar o Senhor, pode louvar. Enquanto isso, após o evangelista Fernando, eu quero dar a oportunidade ao conjunto de vocês. A geografia, aqui o espaço é pequeno, né? Mas creio que vai dar tempo, não vai dar, tem jeito de vocês fazer a apresentação em nome de Jesus, amém? Amém. Louvado o nome do Senhor. O pastor José, tem mais obreiros. Os irmãos, é só o grupo mesmo, né? Só o grupo mesmo. Né? Então tá bom. Aí a gente faz, aí a gente pergunta, porque a gente não, né, não conhece todos, né? E às vezes não tem obreiro, aí a gente não pergunta se tem obreiro. E fica sem jeito, né? Obreiro, junto com isso, mas se é assim, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Evangelista Fernando. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Aleluia, irmãos, estamos alegres na presença do nosso Senhor Jesus. Quero louvar um hino bastante conhecido. Aleluia, Deus vai fazer nas nossas vidas o impossível nessa noite. Aquele que sabe, louve comigo, vamos juntos glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Sabe dos teus pensamentos.
coração. Deus é transparente, nada se esconde diante dele. Se vontade vai acontecer. Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender, porque ele é fiel. Aleluia! Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender, porque ele é fiel. Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Deus vai escrever uma nova história. Pode acreditar, porque ele é fiel. Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Deus vai escrever uma nova história. Pode acreditar, porque ele é Nada se esconde diante dele. Cedo ou tarde vai acontecer. Aleluia! Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender, porque ele é fiel. Aleluia! Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender, porque ele é fiel. Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Deus vai escrever uma nova história. Pode acreditar, porque ele é fiel. Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Deus vai escrever uma nova história. Pode acreditar, porque ele é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Ele vai cumprir com tudo que te prometeu. Deus é fiel. Deus é fiel. Ele vai cumprir com tudo que te prometeu. Aleluia, Deus. Deus é fiel. Aleluia. Você agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Agora, em nome do Senhor. Irmãos, depois do grupo de coreografia, as irmãs de Inspiração Montes Oliveira vai estar também louvando ao Senhor. Eu quero pedir que o diácono Diego e o evangelista, por favor, retire aqui para mim o púlpito. Onde vai colocar a pastora? Não precisa, vai tirar não, só chegar atrás das cadeiras. Vai chegar para nós? Só sentar um pouquinho mais para frente. Depois volta, depois que você fazer a apresentação. Aleluia. Só um pouquinho pra cá. Aí, tá bom. Eu acho assim, né? Glória a Deus. Grupo de coreografia Ebenezer, cumprimento com a parte do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus.
deu solidão. As promessas que eu ouvi, Glória a Deus. o vento espalhou. Restou um nó na garganta e um vazio na mão. Procurei por um abraço, um ombro pra chorar, Aleluia. mas só encontrei o frio de um Glória a Deus. deserto em meu lugar. As luzes se apagaram, a festa terminou. E os que diziam amigos já não estavam mais. Fiquei de joelhos no chão, sem saber pra onde vou, carregando o peso dos meus erros e meus Santo, santo. Eu olhei pro céu cinzento, com a voz a fraquejar, e perguntei em um sussurro: alguém pode me escutar? Quando todo mundo foi embora, Deus ficou. Quando a última esperança se apagou, Deus ficou. No silêncio da minha dor, foi sua voz que
Ele é a vida. Quando todo mundo for embora. Santo é o teu nome, Jesus. Deus ficou. Deus ficou. Aleluia. Graças a Deus, louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, sempre oração, muitos Oliveira está louvando o Senhor. E logo após, os guerreiros de Cristo também vai estar também louvando o nome do nosso Salvador Jesus. Aleluia. Os guerreiros de Cristo vai louvar com 2 hinos para a honra e a glória do nome do Senhor. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês, esse conjunto, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. E vamos aí, um hino muito maravilhoso, né? É uma realidade. Depois que todos foram embora, hein? Depois aquele santo do Senhor foi embora, né? É duro para aqueles que ficaram. É sério, né? Mas vamos para a honra e a glória do nome do Senhor, né? Nos toca, quando a trombeta tocar, que a igreja souba ao encontro do Senhor. Glória a Jesus. Ciclo de oração Monte das Oliveiras. Cumprimenta a igreja. Com a paz do Senhor. Amém. Tem vaso de Deus nesse mano. Não precisa mais se segurar. Essa obra do Espírito Santo. Dá lugar, dá lugar, dá lugar. Tem vaso de Deus nesse mano. Não precisa mais se segurar. Essa obra do Espírito Santo. Dá lugar, dá lugar, dá lugar. Onde está aquele vaso profeta que o Senhor costumava usar? Pra exaltar e alegrar sua igreja. Onde está, onde está, onde está? Onde está o vaso do concerto? E não pense em tentar se esconder. O Senhor quer te usar nesta terra. Deixa Ele te usar com poder. Tem vaso de Deus nesse mano. Não precisa mais se segurar. Essa hora do Espírito Santo. Dá lugar, dá lugar, dá lugar.
Carlos Oliveiras agradece a oportunidade. Aleluia. Louvado o nome do Senhor. Os guerreiros de Cristo com a oportunidade de louvar Aleluia. o nome do nosso Salvador Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Os guerreiros de Cristo cumprimentam a igreja. Com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Ele vem levar a seu povo pra outra Deus maravilhoso, aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Deus poderoso, aleluia. Santo é o nome do Senhor.
louvar, glorificar, exaltar o nome do nosso Salvador Jesus. Aleluia. Irmãos, Deus é maravilhoso, viu? Amém. Deus é poderoso, Glória a Deus. tem nos dado graça, em nome de Jesus. Eu quero, neste momento, eu quero voltar aqui o microfone para o pastor presidente. Ela vai louvar o Senhor com corinho, enquanto os irmãos e que pudesse vir à casa do Senhor com suas ofertas, então é a oportunidade. E Glória a Deus. ela vai passar para o pastor trazer a mensagem. Amém? Vamos celebrar com as palmas de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor. Porque Ele fez, Ele faz maravilha. Porque Ele fez, Ele faz maravilha. Porque Ele fez, Ele faz maravilha. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, ó Deus, venha abençoar as ofertas, o povo que ofertaram, os que não pôde também, ó Deus querido, vai abençoando, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus? Glória a Deus, glória a Jesus. Que maravilha, né? Nós vamos agora escutar a mensagem. Eu estava ansiosa para poder escutar as mensagens em nome do Senhor Jesus. Eu convidei o pastor para estar aqui conosco. A gente já estava com uma saudade dessa família. Estava falando com a esposa dele, estava com muita saudade, né? A gente vivia junto direto, né, missionário? Então é muito gostoso quando a gente revê-lo, né? Em nome do Senhor Jesus. Como a igreja vai receber o servo de Deus, pastor, que vai trazer a mensagem, a palavra dele, com as palmas bem fortes para Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, esse casal, irmãos, é um casal que eu acredito, irmão, pode ter pessoa que pode amar Jesus igual a eles, mas mais do que eles eu não acredito, não. É um casal que vocês, né, os que vieram comigo, que não conhecem eles, vou apresentar um casal na Bíblia e vocês leem Atos dos Apóstolos, Priscila e Áquila. Amém? É um casal, onde eles vão, irmãos, eles abrem a igreja. É mistura de Priscila e Áquila com o apóstolo Paulo. Tá? Eles vão para a cidade e abrem a igreja. Eles não deixam de fazer a obra de Deus. Amém? Então, de coração, eu admiro muito vocês dois. Deus continua abençoando e usando poderosamente vocês nas mãos do Senhor. Eu sei que Deus já usa. Né? De jeito que eles estão cantando com amor, com dedicação. Isso é lindo, irmãos. Amém? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Irmãos, abra vossas Bíblias em Deuteronômio 28, irmãos. Por favor. Eu vou ver se eu consigo ler aqui. Eu trouxe meu óculos. Depois eu peço a GL para fazer a leitura para mim, tá, irmãos? Às vezes eu deixo meu óculos na igreja, tem o outro lá, mas eu acabei não fazendo. Irmão, eu acho que eu não sei se é 2,5, mas eu vou ver se dá para eu ler aqui, irmão. Será que dá para o irmão? A Bíblia. Glória a Deus. Não, irmão. Glória a Jesus. Mas você não conseguiu ter essa ideia para fazer a leitura para mim. Amém? Glória a Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Deuteronômio 28, irmãos. Por favor. Glória a Deus. Eu vou tentar aqui, irmãos.
Tá igual o presbítero, né, Ana? O presbítero estava sofrendo, né? O presbítero Ivan, na escola dominical, mas agora ele está de óculos novos, está tudo bem com ele. Glória a Deus. Vamos se encontrar, irmãos. Amém? Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, irmãos. Se atentardes e ouvires a voz do Senhor teu Deus, dando cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre a terra e as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre vós e te alcançarão todas as bênçãos. Bendito será tu na cidade, bendito será no campo, bendito o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, a tua amassadeira. Bendito serão entrares e bendito serão as saíres. O Senhor fará que seja derrotado na tua presença os seus inimigos que levantarem contra ti. E por caminhos irão contra ti, mas por 7 caminharão e fugirão diante da tua presença. O Senhor te derramará tantas bênçãos que nós, teus celeiros, em tudo o que colocares as tuas mãos, abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como tem jurado, quanto guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Todos os seus povos da terra virão, chamarão pelo seu nome. O Senhor terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens e fruto do teu ventre e fruto dos seus animais, do fruto do seu solo da terra, e que o teu Senhor te, sob juramento a teus pais, prometeu a ti. Amém? O Senhor abrirá o teu bom tesouro e do céu para dar chuva à sua terra no seu campo, e para abençoar todos a obra de suas mãos. Tomarão emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. O Senhor estará em cima e não por baixo. O Senhor te colocará por cima e não por baixo, se obedeceres o mandamento do Senhor teu Deus, que hoje ordeno guardar e cumprir. Senhor Deus, eu quero, Pai, te dar graça por esta palavra, e peço, meu Deus, que fala conosco, Senhor. Não aquilo que queremos ouvir, mas a palavra que o Senhor quer, meu Deus, falar com a tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o impressionante, irmãos, que nós lemos aqui até no versículo 13, até no versículo 14, ali tem o 13, irmãos. Deus está falando de bênção para o povo de Israel, se obedeceres a tua palavra. E esses irmãos prosseguem lendo, irmãos, do capítulo 15 até o 68, ele fala o contrário, irmãos. Se o povo de Israel não obedecesse, quer dizer, é mais de 3 vezes mais, irmãos. Deus falou até no capítulo 14 sobre bênção para o povo de Israel, e falou do 15 até o 68 o contrário. Se eles não obedecessem, iria acontecer o contrário. Eles iriam plantar, não iam colher, eles iriam fugir diante dos seus inimigos. Irmãos, às vezes eu fico pensando, o que aconteceria se dependesse de nós, irmãos? Às vezes eu olho para dentro de mim e fico perguntando, o que aconteceria comigo se a minha salvação dependesse de mim? Né? Às vezes, irmão, a gente fala, não, mas tem que ter fé. Mas quem nos dá fé, irmãos? Quem nos concede a fé? Né? Quando nós olhamos para a palavra de Deus,
nós aprendemos que Deus, irmãos, Ele projetou a salvação. Deus é quem projeta, o Filho que executa, e o Espírito Santo é quem aplica a salvação. Então, irmãos, quando nós analisamos a obra de Deus nas nossas vidas, nós entendemos como Pedro, irmãos. Pedro, quando ele estava ali diante de Jesus, Jesus teve 3 encontros com Pedro. E no terceiro encontro que ele teve com Pedro, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, aparta de mim, porque sou pecador. Então nós entendemos que quanto mais, pastor, nós achamos que eu não tenho pecado, eu tenho os méritos para ser salvo, eu sou isso, eu sou aquilo. Então quanto mais nós estamos distanciados de Deus, mas, irmãos, nós achamos que somos dignos da bênção do Senhor. E do contrário, quanto mais nós estamos perto de Deus, quanto mais nós estamos na presença de Deus, nós entendemos que não somos dignos daquilo que Ele tem feito para nós, irmãos. Hoje, essa semana mesmo, eu estava orando a Deus e dizendo: Senhor, como o Senhor é bom. Eu não tenho feito nada praticamente para o Senhor. Senhor, eu não oro da forma que eu era para orar. Senhor, eu não jejuo da forma que eu era para jejuar. Senhor, eu não faço a sua obra da forma que eu era para fazer. Mas o Senhor tem me guardado, o Senhor tem me abençoado, o Senhor tem suprido a minha necessidade. Então, irmãos, quando a gente começa a entender, começa a olhar para nós, e olhamos para a grandeza de Deus, nós começamos, irmãos, a entender que não somos merecedores daquilo que Ele tem feito por nós. Glória a Deus. Irmãos, ontem eu estava analisando aquela palavra que fala pacto, né? Fazer pacto com Deus, entre o pacto e a aliança, né? Que às vezes a gente fala, muitas vezes a pessoa, vamos fazer um pacto com Deus. Então eu fui meditar, irmãos, estudar sobre a palavra pacto e a palavra aliança. Então, irmãos, eu fui descobrir que a palavra pacto, irmãos, ela é bilateral. O que quer dizer bilateral, irmãos? Quer dizer, eu faço se você fizer, né? Sabe, irmãos, eu faço para o pastor fizer por mim. Se o pastor não fizer, eu não faço. Então nós estamos fazendo um pacto. Ele é bilateral. Ele só tem valor se ambos cumprirem, irmãos, os tratos que eles estão fazendo com o outro. Quando um deixa de cumprir, o outro também deixa, porque é um pacto. Esse gera um trato condicionado naquilo que um pode fazer para o outro, como se fosse coisa de político, né? E tudo que faz está filmando, está mostrando. Não sei se pegou político de me perdoa, porque nem todos acreditam que não são igual, né, irmãos? Ele pode generalizar, mas muito dele está fazendo uma coisa e está lá filmando, para que depois eles recebam a recompensa daquilo que eles estão fazendo. E quando a Bíblia nos ensina que nós fazemos o que a mão direita faz, a esquerda não fica sabendo. Aprendemos com Jesus totalmente ao contrário daquilo que muitas das vezes o homem entende. Porque o homem, irmãos, muitas das vezes ele faz as coisas mais interessado. E nós aprendemos com Jesus que quando nós fazemos, irmãos, não com segundas intenções. Então quando a pessoa faz, irmãos, com segundas intenções, quando ele faz para um, quando o outro fazer para ele está fazendo um pacto. O outro deixou de cumprir, o outro também, ele não cumpre, irmãos. Porque afinal de contas não houve ali um acordo entre os dois, embora que eles combinaram, mas um deixou de cumprir, então o outro também, ele não vai cumprir. Agora, e a aliança, irmãos? A aliança, ela é unilateral. Então, quer dizer, eu farei porque eu prometi. Independente se o outro cumpra ou não, né? Então eu fiz uma aliança. Então se o outro não cumprir, eu não vou deixar de cumprir porque ele não cumpriu.
Porque afinal de contas eu fiz uma aliança, eu fiz um trato, eu fiz uma promessa, eu dei a minha palavra, eu disse que eu ia cumprir aquela aliança, mesmo que o outro não cumpriu, mas eu vou cumprir. Glória a Deus. Então, irmãos, quando nós, irmãos, olhamos para dentro de nós e olhamos para Cristo, nós vemos quanto nós somos pequenos, irmãos, diante de Cristo. Porque a Bíblia diz que nós falhamos até não pensarmos. Nós pecamos até não pensar. Então é impossível, irmãos, o ser humano cumprir a lei de Deus. É impossível, porque na Bíblia nós só encontramos um homem que cumpriu a lei, irmãos, cumpriu toda a lei. Esse homem se chama Jesus Cristo. Aleluia. Se nós olharmos para Abraão, que foi o nosso pai na fé, olhamos para Moisés, que foi o legislador, olhamos para Isaac, para Jacó, para Jeremias, para João Batista, grandes homens de Deus, mas nenhum deles cumpriu a lei. Então todos eles estavam condenados, irmãos, e nós também, porque nós não merecemos, irmãos, o céu. Mas o Senhor Jesus, Ele cumpriu toda a lei. E quando Ele cumpriu toda a lei, ali na cruz, irmãos, Ele ficou 6 horas pregado ali na cruz, das 9 da manhã até as 3 da tarde. E ali, irmãos, Ele ficou ali sofrendo. Mas Ele não desistiu da cruz. Ele não blasfemou, Ele não voltou atrás, Ele não se arrependeu. E ali Ele foi morto por amor a nós. Vê que privilégio. E a gente vê muitas pessoas, infelizmente hoje, eles querendo provar que Deus prova, faz uma prova do amor para com Ele. Deus, a maior prova que Jesus fez foi Ele se entregando naquela cruz por amor a nós, para nos redimir do pecado. E ali Ele cumpriu tudo, irmãos. Ele disse ali, irmãos, 7 palavras na cruz. E a penúltima Ele disse: está consumado. Quando Ele disse está consumado, Ele disse: a tua dívida, Zé Barro, está paga. A tua dívida, Maria, está paga. A tua dívida, José, está paga. A nossa dívida, ela estava paga, irmãos. Não devia mais nada. E ali Ele se entregou: Pai, em sua mão entrega o meu espírito. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, nós vemos algumas alianças no Antigo Testamento. Glória a Deus. Que é a aliança, irmãos, noaica. Essa aliança Deus fez, essa aliança, irmão, aliança incondicional. Sabe o que é incondicional, irmãos? Ela não depende do homem para ser cumprida. Ela não depende de mim para ela ser cumprida. Quem fez a aliança foi Deus. Após o dilúvio, Deus colocou no céu o arco-íris. Lá em Minas Gerais, para quem é mineiro, antigamente conhecido como o arco da velha, né? O arco da velha, o arco-íris. Aquele arco-íris, irmãos, é uma aliança que Deus fez para o povo, para a humanidade, que não ia mais destruir a terra com o dilúvio, irmãos, da forma que Ele fez. Então, toda vez que você vê aquele arco-íris, todo de colorido, você deve lembrar que ali é uma aliança que Deus fez, que não ia jamais acabar com a terra com o dilúvio. Nós sabemos que não vai. Tem até aquele corinho que fala que o primeiro século acabou com água, agora vai acabar com fogo. E só Jesus pode nos valer. Então essa, irmãos, é a primeira aliança. Digamos assim, irmãos, é uma das alianças, tem mais aliança, mas vamos citar aqui algumas. Obrigado, irmão. Que é a aliança incondicional, irmãos. Ela não depende do homem para cumprir. Depois, irmãos, temos a aliança abraâmica. Essa aliança, irmãos, essa é gloriosa, irmãos. Que Ele prometeu para Abraão uma grande nação. Falou: Abraão, olha para o céu. Você consegue contar as estrelas? Nós estávamos olhando esse dia, nós estávamos comentando. Parece que o céu aqui, parece que a gente vê menos estrelas, né? Tem vezes para a gente ver mais. Aí, Abraão, naquela época, devia ver mais, que tinha poluição, né? Abraão, olha para o céu, vê se você contar as estrelas. Assim será a sua descendência.
Glória a Deus. Aí quando olhamos aqui em Romanos, irmãos, eu fiz questão de marcar aqui, Romanos, capítulo 4, versículo 17, diz assim: como dizeis a Escritura Sagrada, eu te fiz você pai de muitas nações. Então Deus, Ele fez Abraão pai de muitas nações, né? Então Ele é o nosso pai na fé. Glória a Deus. Então nós cremos nas mesmas promessas que Abraão creu. Porque os profetas, irmãos, se tinha uma coisa que os profetas eles almejavam, era viver a época que nós vivemos, era conhecer o que nós conhecemos. Porque ali havia a promessa que ia vir o Salvador, que havia o Redentor, e eles criam, mas porém eles não tiveram esse privilégio de alcançar o que nós hoje alcançamos. Lembra vocês, irmãos? Nós estávamos comentando, muitas pessoas estão comentando a respeito do nosso culto lá de domingo. Aí eu estava até comentando, foi Deus, Ele foi maravilhoso, Ele reservou aquele domingo para nos trazer aquela unção, para nós sentir a tua presença. Eu disse que Ele não economizou o domingo para nós lá. E eu acredito que aqui também, né, irmãos? Então, irmãos, todos nós ali, pelo menos muitas pessoas, sentiram a presença de Deus. É algo que na época não tinha. Na época era uma pessoa específica. O Espírito Santo existe uma pessoa específica e temporária. E hoje, irmãos, ela é universal e ela não para, irmãos. Ela não é um tempo determinado. Aleluia. Então nós podemos sentir a presença de Deus. Se tiver 1000 pessoas, 2000 pessoas, 3000 pessoas, tiver 5 pessoas, tiver 3, tiver 2, tiver 1, não importa, irmãos. É verdade. O que importa é que tiver um só propósito, todos vão sentir a presença de Deus. Porque Jesus Cristo, quando Ele subiu, Ele falou: eu vou subir, mas vou enviar outro Consolador. Glória a Deus. Então, irmãos, todos nós podemos sentir a presença de Deus. Aleluia. E Ele está em todo lugar, irmãos. Ele está em todo lugar. Imagine, irmãos, a obra do Espírito Santo. Eu estava ouvindo esse dia que lá na Coreia do Norte, o povo, os crentes, ele não cultua igual nós aqui, irmãos. Primeiramente que não pode. Se eles pegar você com a Bíblia, você pode ser morto, ou preso, ou condenado como se fosse um criminoso, ou até assassinado. Então, irmãos, eles cultuam em túneis. Eles fazem túneis, lugar escuro. Imagina a escuridão dentro de um túnel. E ali, irmãos, eles cultuam no escuro. Por quê? Porque se caso eles pegam alguém, eles prendem alguém, ele não pode entregar aos outros, porque ele não viu. Ele cultuou no meio dos irmãos, mas não viu porque cultuaram no escuro. É uma estratégia deles. Então, se pegou aquele irmão, ele não pode dedar aos outros, entregar aos outros. E outra coisa, a Bíblia é rasgada as páginas e passada uma para cada irmão. E quando eles vêm no culto, eles trocam aquela página da Bíblia. Vai passando de mão em mão, vai trocando um com o outro, assim que eles lêem a Bíblia. Agora vê uns homens desses, irmãos, eles serviam a Deus. Isso é o homem do Espírito Santo, irmãos. Porque se a pessoa estiver nele mesmo, ele não vai conseguir enfrentar, irmãos, um ditador, enfrentar um homem que castiga, que mata, que prende, por causa simplesmente da palavra de Deus. Isso é obra do Espírito Santo, irmãos. Amém? O Deus planejou, o Filho executou, e o Espírito Santo aplicou, irmãos. Ele aplica a salvação em nós. Ele convence nós do pecado. Então, irmãos, isso é a aliança que Deus fez para Abraão. Queria ser pai de muitas nações. Glória a Deus. E aliança davídica. Esses irmãos, essas alianças são alianças incondicional. São aliança que Deus fez que, se o homem acredita ou não, ela vai cumprir. Se o homem fazer a parte dele ou não, ela vai cumprir. É a aliança davídica, que é uma aliança
que o trono de Davi, o reino de Davi ia durar para sempre. E esse reino está fazendo alusão ao reino de Cristo. É o reino que nunca vai acabar. É o reino que vai durar para sempre, irmãos. Aleluia. É uma aliança que Deus fez para a humanidade, que o reino de Cristo, o reinado de Davi, nunca ia terminar. O reinado de Davi terminou, né, irmãos? Ele morreu. Mas ali estava fazendo alusão ao reino de Cristo. Estava fazendo alusão a Cristo. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E nós vemos, irmãos, a aliança mosaica. Essa aliança, irmãos, é uma aliança condicionada. É uma aliança que dependia do povo cumprir ela, irmãos, para Deus fazer todas essas coisas, do versículo 1 até o 14, na vida do povo judeu, do povo de Israel. Olha, se vocês obedecerem, está dizendo aqui no versículo 1: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Deuteronômio, irmão, é a repetição, da lei, porque Moisés está repassando a lei para o povo, E aqui ele está mostrando o povo: se vocês atentamente ouvir a voz de Deus e obedecer toda a lei, todos esses mandamentos, todas essas coisas que estão aqui, essa lista, vocês vão estar por cabeça, não por cauda, vocês vão estar por cima, não por baixo, vocês vão plantar e vão colher muito, os seus inimigos vão fugir diante de vocês, vocês vão ser bem-sucedidos na terra. O povo de Israel foi escolhido para representar Deus, irmão, diante da nação, para ele fazer as outras nações conhecer Deus através deles. Mas infelizmente, irmãos, eles não cumpriram, irmãos. Eles não cumpriram. Então nós entramos aqui no livro, nós entramos em Josué, substituto de Moisés, depois nós entramos em Juízes, e aí começa aquela sucessão, irmãos, de altos e baixos. Altos e baixos. O povo, eles desobedeciam a Deus. Dali, irmãos, o opressor oprimia eles. Aí quando eles sofriam ali vários anos, eles clamavam a Deus. Deus, pela sua misericórdia, que Ele é misericordioso. Tem uma coisa, irmãos, que às vezes nós pensamos errado, é achar que Deus abandona nós. Ele nunca abandona nós, irmãos. Deus nunca nos abandona. É nós que abandonamos eles, irmão. Nunca abandona. O Espírito Santo, Ele nunca te abandona. Nós íamos até falar daquele hino que é muito bonito, que fala: Consolador, não sai daqui. O Espírito Santo, Ele nunca sai de nós, Ele nunca abandona nós. É nós que abandonamos Ele. É nós que afastamos dEle. É nós que saímos da Tua presença, irmãos. Que diante desse mundo, diante das coisas que o mundo oferece, muitas vezes o homem olha para aquilo, é como Eva olhando para aquele fruto, lá no Jardim do Éden. Quando Eva olhava, ele era um fruto bonito, ele era agradável, era desejável para comer. Então, quando nós olhamos para o mundo, nós, irmãos, olhar pelo olho da carne, que nós temos 3 inimigos implacáveis. Nós temos 3 inimigos implacáveis. Eles não brincam com nós. Eles não brincam de ser inimigo. Eles querem derrubar. O meu inimigo é Satanás, né, irmãos? O inimigo de nossas almas. O segundo é o mundo, que oferece as coisas. O terceiro é a nossa carne, irmãos. Por isso que nós temos que mortificar a carne, porque ela é falha. Quando a pessoa começa a olhar para aquilo que não deve, irmãos, cobiçar aquilo que não deve, ele começa a achar aquilo bonito, começa a achar aquilo muito bom, e dali, irmãos, ele vai se afastando da presença de Deus, ele vai se afastando, ele vai abandonando Deus, vai sentindo, se ele cantava, ele começa a perder o desejo para cantar. Se ele pregava, ele começa a perder o interesse pela palavra. E ele começa, irmãos, gradualmente afastar da presença de Deus. Tem até uma letra do hino que Deus me deu, irmãos. O Espírito Santo me deu há uns quase 30 anos atrás.
e estava falando comigo mesmo. Que disse: quando o problema na vida do homem começa a aparecer, sua vida espiritual começa a cair sem ele perceber. Parece que ele não percebe, mas a carne, ela começa a ser fortalecida, porque ele está alimentando a carne, e quando pensa que não, ele afasta a presença de Deus. Isso, irmãos, que acontecia com o povo de Israel. O povo de Israel tem um Deus, irmãos, que resgatou eles como um forte lá do Egito, que viu as 10 pragas, que mostrou o seu poder. E dali o povo foi resgatado. E depois Deus abre o mar vermelho, irmãos. Deus, a água que era amarga lá no deserto, ele transforma em água doce. Deus abre o rio Jordão. Deus, irmãos, ele faz maravilha no meio do povo. Deus mostra o seu poder quando derrubou ali as muralhas de Jericó. E aquela muralha não foi caída, irmãos. Ela caiu, né? Ela não caiu assim, ela caiu assim, irmãos. E Deus mostrando o seu poder. Aleluia. E mesmo assim, irmão, parece que não era suficiente. O povo, eles adoravam os outros deuses das outras nações, os deuses feitos por mão de homem. E se tem uma coisa, irmãos, que uma das coisas que Deus mais odeia na Bíblia é idolatria, irmãos. Então temos que tomar cuidado com a idolatria. Porque idolatrar, irmãos, não é só aqueles que adoram a imagem de escultura. Às vezes dentro da igreja, no meio dos cristãos, às vezes tem muito idólatra. Às vezes a pessoa idólatra pregador ou cantor. Eu já fui, irmãos, e hoje eles falam show, que eu não concordo com essa palavra, show gospel, né? Eu já fui, irmãos. Eu fiquei de boca aberta. Estava falando com a irmã Hilda. Tão grande é a idolatria. Tão grande a idolatria do povo, idolatrando o homem. Chegava a gritar: fulano, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Eu falei: mas você não veio para ver Jesus? E Jesus, onde fica? Você veio para ver o homem, então onde fica Jesus? A idolatria, irmãos. Então temos que tomar cuidado, porque o povo de Israel, irmãos, eles se afundavam na idolatria, eles cobiçavam os deuses das nações, tendo um Deus todo-poderoso, o Deus que fazia milagre, o Deus que levantava os caídos, o Deus que fez o mar vermelho abrir, o Deus que abriu o rio Jordão, o Deus que destruiu as muralhas de Jericó. Papai. E mesmo assim parece que não era suficiente, não, né? Vamos adorar os deuses das nações. Primeiro é rejeitar o Deus como rei, né? Pedir um rei para eles. E depois começaram, parece que sempre quer fazer algo, irmãos. Pede para fazer algo que é contrário à vontade de Deus. Então, em função disso aí ficaram, irmãos. Eles caíam na fé, eles eram oprimidos pelas outras nações. E detalhes, irmãos. Nações que era para eles ter expulsado. E na época de Josué morreu, ficou algumas nações, entre ali os jebuseus, entre aquelas pessoas que eram para eles expulsar, inclusive os filisteus. Eles não expulsaram, porque foram desobedientes às ordens de Deus. Então eles eram para conquistar mais. Mas chegou um pouco, mas cruzaram os braços. Né? Josué morreu, apagou a chama, irmão. Então eles não quiseram mais e permitiram que aquele povo ficasse. E aquele próprio povo depois oprimia eles, irmãos. As próprias nações que eles desobedeceram a Deus e não expulsaram diante deles, foram a nação que eles que perseguia eles depois e oprimia eles depois. E daí eles clamavam a Deus. Deus enviava um libertador, um juiz. E dali, irmãos, enquanto aquele juiz estava vivo, maravilha. Tudo bom, mas quando o juiz morria, eles esqueciam tudo que foi ensinado de novo. E tem pessoas que falam que a gente não precisa de ter pastor, né? Não precisa de pastor não. Que pastor o quê? Muitos ensinando no YouTube hoje. Que pastor o quê? Imagina, irmãos, tiver alguém ali para instruir, para ensinar, para aplicar a palavra de Deus para o povo. Falar: olha, você segue esse caminho aqui. Imagina, irmão, se não tiver um Priscila e Áquila para ensinar, né? Eles eram
sabe que Apolo era um homem, grande pregador da época, inclusive tinha até grupo que seguia ele. Tinha o grupo de Paulo, o grupo de Apolo, o grupo de Pedro e o grupo de Jesus. O pior grupo era o de Jesus. E aquele não, nosso negócio aquele negócio aqui não. Né? E quando a Priscila e Áquila viu ele pregando, ele tinha muito conhecimento, mas faltava água. Eles foram, chamaram ele e ensinaram ele mais uma coisa acerca da palavra de Deus. E ele humildemente aceitou. Embora que ele era o intelectual, era o grande pregador. Né? É claro que ele não tem, às vezes, mensagem dele, mas talvez era uma pessoa que, às vezes, pregasse até mais do que Paulo. Então, irmãos, precisa, irmãos, de alguém para liderar, irmãos, um povo. Não pode cair nessa de achar que a pessoa pode, às vezes, servir a um Deus sem ter ali alguém, irmãos, de frente, sem ter um pastor ali, sem ter uma pastora ali, ungido de Deus para indicar eles ao caminho dos céus. Amém? Amém. Então, irmãos, Deus, quando eles caíam, Deus permitia, irmãos, o opressor oprimia eles. Eles clamavam a Deus. Deus, o libertador, Deus enviava o libertador, enviava o juiz vinha, liderava eles e tirava eles daquela vida que eles estavam vivendo. Quando o juiz morria, voltava novamente. Então era assim, irmãos. Eu não sei se é 12 ou 13 juízes, mas cheio de altos e baixos, altos e baixos. Glória a Deus. Então, irmãos, essa aliança, irmãos, é uma aliança que, digamos assim, irmãos, uma aliança condicional, uma aliança bilateral, uma aliança que eles não cumpriram. Agora eu pergunto para você, imagina se a nova aliança fosse bilateral. Se a nova aliança fosse condicionada a nós, irmãos, entre nós e Cristo. Nós vivemos a nova aliança, irmãos. É uma aliança incondicional. Porque nós, irmãos, não somos, digamos assim, merecedores, irmãos. Então essa aliança não depende de nós. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo disse que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda ímpio. Glória a Deus. Então ali, irmãos, ele cumpriu toda a lei, irmãos. Mas para um testamento, a nova aliança, o novo testamento, para ele se cumprir, tem que morrer o testador. Então ali, irmãos, Jesus, ele se entregou, conforme ele, lá na escola dominical, nós estávamos conversando, a Melina perguntou para o evangelista Romário, quem matou Jesus foi os homens? Ou foi Deus? Né? Então não foram os homens que mataram Jesus. Né? Não foi aqueles homens lá que mataram Jesus. Ele disse, irmão, que se ele quisesse, poderia ali convocar uma legião de anjos e livraria ele ali. Mas o propósito dele era esse, irmãos. Jesus, quando estava dizendo para o discípulo, olha, o filho do homem vai morrer. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Pedro, ele chamou Jesus à parte e falou, Senhor, jamais vai acontecer isso com o Senhor. Isso não vai acontecer com o Senhor. E aí Jesus disse para ele, atrás de mim, Satanás. Né? Porque é necessário. Imagina se Cristo não morresse naquela cruz, irmãos. Imagina se fosse Barrabás. Imagina se a multidão escolhesse Barrabás para morrer naquela cruz. Irmãos, naquela cruz houve ali a dupla imputação. Nós imputamos em Jesus a nossa iniquidade. Então ali Jesus carregou a iniquidade de nós todos, irmãos. Em Isaías 53 fala que nós o reputávamos por aflito, o ferido de Deus oprimido. Quer dizer, não, é como se nós dizer assim, não, ele morreu porque ele mereceu. Ele morreu porque ele mereceu todo esse castigo que ele sofreu. Isso tudo ele está pagando o que ele fez. Então nós imputávamos o aflito, o ferido de Deus oprimido. Mas ele responde no versículo seguinte, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. Então, irmãos, nós imputamos nele, ele levou sobre si a iniquidade do mundo inteiro. Imagina, irmãos.
carregando sobre si, o único que cumpriu a lei, carregando ali sobre si a iniquidade de a humanidade inteira. E sabe o que ele fez, irmãos? Ele botou em nós a sua justiça. Então hoje, se você é um justo, fala, fulano é justo. É justo porque a justiça de Jesus é atribuída a ele. Então por isso, irmãos, creia em Jesus. Confia em Jesus. Glória a Deus. Às vezes nós vivemos no mundo, irmãos, enganado, maltratado pelo inimigo. Às vezes o inimigo faz, irmãos, sabe, irmãos, quando a pessoa chupa uma laranja, quando suga tudo o caldo dela, ele joga para cima, dá um chute nela, joga ela longe. Assim é o inimigo com nós, irmãos. Ele quer nos destruir, porque ele sabe que ele está condenado. Ele sabe onde vai ser julgado, mas ele não quer ir sozinho. Então, irmãos, não vamos carregar, irmãos, sobre nós, irmãos, a incredulidade de não confiar naquilo que Jesus fez por nós, de achar que Jesus ele morreu ali à toa. Não, irmãos, ele morreu porque ele nos ama, ele se entregou porque ele nos ama, ele tem um propósito para a nossa vida, ele quer que nós vamos morar com ele, ele fez uma aliança com nós, irmãos. Quando nós participamos da ceia, nós falamos, esse é o sangue da nova aliança. É uma aliança que Jesus fez com nós. E nós temos que crer, irmãos. Se com a tua boca crer, se você crer, e com a tua boca confessar Cristo como Salvador, você será salvo. Amém? Com o coração nós cremos para a justiça, com a boca nós fazemos conversão para a salvação. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, às vezes nós começamos a pensar, não, eu conheci uma pessoa, para terminar, irmãos, passou da hora, eu conheci um rapaz lá em Minas que a gente batizou ele, e depois ele começou a ficar com uma paranoia. O inimigo começou a trabalhar na mente dele, e ele começou a pedir oração, orava, não adiantava nada. Ele perdeu a fé, e perdeu a força. E dali ele falou, pastor, eu acho que esse problema está me acontecendo porque eu batizei com roupa de macumba. Me batize de novo, pastor. O pastor batizou ele de novo. Nada, irmãos. E ele acabou desviando da presença de Deus. O inimigo, irmãos, ó, a nossa batalha, a nossa luta, hoje parece que é a campanha quebra de maldição, né? Aqui, irmãos, avisa o seu pai, sua mãe, seu avô. Às vezes ele teve algum problema de vício, ou era macumbeiro, ou fazia outras coisas ruins. E a pessoa põe na cabeça, não, meu pai, ele era, então eu vou continuar assim. Estou falando isso porque meu avô era. Aí você põe isso na cabeça, isso vai acontecendo, irmãos. Você vai perdendo a fé. Você vai acreditando que isso está te trazendo uma maldição. Sabe o que você precisa fazer? Um encontro com Deus, um encontro com Cristo. Aleluia. Aqui está, irmãos, Jesus Cristo é o quebrador de maldição. Quando você tiver um encontro verdadeiro com Ele, nenhuma condenação há, nenhuma maldição há. A Bíblia diz, irmãos, o próprio Jesus dizendo em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. João 8,16, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quer liberdade? Crê em Jesus, confie em Jesus. Não tem fé? Tiago diz, peça a Ele, Ele nos dá fé. É por isso que eu perguntei no início da mensagem, se dependesse de nós para nós ser salvos, nós estaríamos perdidos. Amém? Jesus disse, vós que sois maus, né? Ele chamou o povo, né? Se vós que sois maus, faz bem para os vossos filhos, muito mais o Pai que está nos céus. Glória a Deus. Então, por nós, irmãos, precisamos de fé. Fé é fruto da palavra de Deus.
quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós passamos a ser morada do Espírito Santo. O Espírito Santo tem os seus componentes, que é o fruto do Espírito. Um dos frutos, irmãos, é amor, domínio próprio, é mansidão. Glória a Deus. Então, irmãos, fé. Então, isso é gerado em nós, irmãos. A partir do momento que nós passamos a crer em Jesus. Confia em Jesus. Creia nele. Confia nele. Deus tem levantado pessoas, irmãos, como eu disse domingo, pessoas improváveis, que muitas vezes não dão nada, e muitas vezes não valorizam, mas Deus tem levantado para provar o teu amor, para provar que Ele te ama, para provar que Ele quer salvar a sua alma e quer levar você para o céu. Amém? Glória a Deus. Então apenas crê, irmãos, apenas confia, acredita. Jesus, Ele fez uma nova aliança conosco. E essa aliança ela vai se cumprir, irmãos. Independente de ateu, independente de ditadores, como Kim Jong-un, que falou que nem Deus pode livrar o povo das suas ogivas, né? Nem Deus pode livrar, e nem sabe o que está falando, irmãos. Independente se o homem crê, se o homem impede de pregar a palavra ou não, ela vai se cumprir, irmãos. Um dia Jesus vai voltar, Ele vai nos levar para o céu. Lá nós vamos ceiar com Ele. Nós não vamos viver para sempre com Ele. Amém? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Muitas, é pouco, muitas vezes. Amém? Eu agradeço essa oportunidade. Agradeço o convite, né? Dos pastores confiando aqui para nós estar ministrando a palavra do Senhor. Né? E quero dizer para vocês que eu admiro muito vocês. Amém? Glória a Deus. Porque é coisa para a gente imitar, irmãos. Glória a Deus. A gente imitar, para a gente sentir esse amor. Tem muitos lugares grandes, tem muitos lugares bonitos, tem muitas igrejas grandes, mas eles estão por causa disso aqui, ó. Tá? Mas isso aqui, ó. Recebendo altos salários, né? Tem pessoas que recebem salário até de 150 mil, irmãos. Então, são mercenários, são simples empregados. Mas a gente vê pessoas de Deus que fazem a obra de Deus, não querendo colher dinheiro, mas querendo colher almas para Jesus. Chegar no céu e entregá-las às mãos do Senhor. Servo bom e fiel. Jesus vai chamar. Servo bom e fiel. Entra no reino. Glória a Deus. É isso, irmãos. Amém? Agradeço a oportunidade, passei da hora. E as suas palmas alto o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Que Deus continue abençoando o pastor José. Em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a Deus, irmãos, que o pastor José também é um homem que não sai fora da batalha. Deus, como a gente conhece, Ele está na batalha. Louvado o nome do Senhor Jesus. Santo é o nome do Senhor. Irmãos, nós vamos agradecendo a Deus, né, orando, porque essa campanha se encerra. Encerrando hoje? Não? Vai passar do dia. Certo? Quebra de maldição, essa campanha, e contra as obras de bruxaria. Louvado o nome do Senhor. Que Deus continue abençoando o pastor José com sua equipe, em nome do Senhor. E amanhã, irmãos, isso é um ensaio nós, os guerreiros de Cristo. Ele está ensaiando, para que Deus nos dá graça, né? Os irmãos olham a nosso favor. Nós louvado o nome do Senhor, né? E os irmãos olham a nosso favor, para que nós possamos, né, nós vamos caminhar de cabeça erguida diante do Senhor, que esse conjunto cresça, em nome de Jesus,
porque nós temos mais pessoas, mas só que hoje foi uma benção. Só foi nós três, mas Deus não deu graça, né? Deus deu graça, louvado o nome do Senhor. Os regentes aí, né? Tá corajoso. Louvado o nome do Senhor. Que Deus continue abençoando vocês. Seja corajoso assim. Fique na graça de Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado o nome do Senhor. Nós vamos então orar, agradecendo a Deus. Que Deus continue abençoando vocês. Viu, pastor? Aleluia. Tem mais alguma coisa, pastor? Isso? Aleluia. Então nós vamos orar a Deus. Vamos orar a Deus. Maravilhoso Deus, poderoso, eterno Pai, Criador dos céus e da terra. Queremos agradecer ao Senhor, Pai, por essa grande oportunidade esta noite. Queremos agradecer ao Senhor pela mensagem, meu Deus, pela palavra, Pai querido, que foi explanada para os nossos corações, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós oramos. Apresentamos o teu servo nas tuas mãos, Pai querido, apresentamos cada pessoa que se encontra aqui nesta noite, Senhor, nas tuas mãos. Da graça, meu Deus e meu Pai querido, de uma forma poderosa. De uma forma poderosa e maravilhosa, Senhor. Aleluia! Santo! Santo, santo, santo é o nome do Senhor. O Espírito Santo vai fazendo presente. Aleluia! Meu Deus, pela graça do Senhor, pela grande misericórdia, se encontramos aqui nesta noite, Senhor. Meu Deus, nós jogamos por terra, Senhor amado, as maldições, as obras de bruxaria. Meu Deus, as orações contrárias, Senhor, vai agindo de uma forma poderosa. Senhor amado, despede esse povo em paz para o seu lar. Meu Deus, teu servo que vai, meu Deus, a caminhar, meu Deus, até, meu Deus, correr. Abençoe e aguarda, Senhor. Pai querido, assim nós oramos, assim nós pedimos, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, hoje para todos sempre. Amém e amém, Senhor. Ensina as mãos de vocês assim. Que a graça e o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos os irmãos, todos dizem? Amém. Amém. Assim está encerrado esse trabalho em nome de Jesus. Pastor, dá uma cachaçada ali. Vocês dois vão juntinho, tá? Deixa aí o trabalho. Ai, Senhor. Ai, Senhor. Ai, Senhor, irmã Nayara. Irmã Nayara, você está observando as coisas, né? Ai, Senhor. Ai, Senhor. Ai, família e o grupo, em nome de Jesus. Amém. Ora, também parte do grupo dos varões.